vez aqui no programa Quality by Maracedro, TV aberta São Paulo. Eu sou Daniela De Poli, psicóloga e psicopedagoga. Estou aqui com Alexander De Poli, educador físico e especialista em treinamento esportivo. Hoje vamos falar sobre a importância da atividade física em momentos de quarentena. Alex, qual é a importância da atividade física em momentos de quarentena? Pensando na questão da psique, da importância das emoções dentro desse momento de confinamento. Certo. Olá a todos. Estamos vivendo um momento onde nós nunca tínhamos tido algum tipo de experiência, nós nunca vivemos isso. Nós temos cerca de 35, 40, 45 anos e nós até hoje não havíamos presenciado um momento desse. Então, tudo isso está sendo muito novo. Em 2009 chegamos próximo ao que foi isso, um período não foi de confinamento, mas foi de restrição de algumas atividades, que nós deixamos de fazer naquela época devido ao problema da H1N1. Só que hoje nós estamos vivendo um problema muito mais sério, que é o Covid-19, o mais comum, o coronavírus. E esse momento de confinamento que a Organização Mundial da Saúde tem nos pedido, tem orientado para que seja feito e cumprido, Só que junto deste momento de confinamento, outros fatores são atingidos. O fator social, o fator físico, o fator emocional. E na minha área, que é a área da atividade física, do movimento físico, da importância da atividade física para o nosso dia a dia, ele está sendo muito, muito afetado, porque o esporte, a atividade física, ela aumenta o aspecto imunológico, ela melhora o nosso sono, ela desencadeia uma série de hormônios, incluindo a serotonina, que é o hormônio da alegria, o que te deixa motivado, que te faz ter prazer. E como que nós podemos fazer, os pais em casa, que estão com as crianças, sem uma orientação de um educador físico, de um profissional especializado? Nós sabemos que, por comprovação científica, que a atividade física ela ajuda em momentos de depressão, de isolamento. Como que a gente pode orientar essas pessoas em casa que não têm a expertise, mas que consegue dentro de alguma orientação como um profissional para ajudar neste momento? Puxa vida, olha gente, você vê que nós estamos aprendendo juntos. Como diz assim, nós estamos na mesma tempestade, em barcos diferentes, porque cada um está na sua casa, porém remando para o mesmo objetivo, retomar a nossa vida normal e as nossas atividades. A OMS, ela orienta que uma pessoa tenha 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou 75 minutos de atividade vigorosa. Só que nós estamos confinados. Como realizar esse tipo de atividade, que de certa forma precisa ser de média duração, dentro de casa, ainda mais com as crianças, principalmente as crianças. E necessitando de gastar essa energia. Essa energia que ela é vital, é uma energia que precisa ser colocada para fora, extravasada, E aí é onde entra a criatividade. Aí, para facilitar o nosso caminho, primeiro temos que definir o que é considerado atividade física. Hoje, para o momento atual, qualquer movimento é atividade física, Seja ela atividades domésticas, uma caminhada de um cômodo para o outro, é considerado atividade física hoje. Subir escada, quem mora em casas, em residências que possui essa escada, subir e descer escada é muito importante, Então hoje, qualquer atividade mínima que seja, ela é considerada atividade física. Para todas as idades. Isso falando em todas as idades. Crianças, até papais, os idosos. Principalmente também idosos. Estão isolados. Principalmente idosos, porque olha,
sabendo que hoje somos limitados, né, pelo confinamento, qualquer movimento é considerado atividade física. Aí você me perguntou sobre as diferentes faixas etárias. Para as crianças, a primeira infância até próximo da adolescência, hoje o mundo virtual nos oferece muitas opções de atividades. Existem hoje, principalmente nesse momento de agora, muitos profissionais, preparadores físicos, preparadores esportivos, e eles estão lançando nas redes sociais movimentos, atividades que dá para ser realizado dentro de casa. Hoje, aqui, eu não vou conseguir passar para vocês o que deve ser feito, olha, faça essa sequência de movimentos. Hoje não dá, por falta de espaço, mas nós temos na rede social profissionais capacitados e altamente criativos para desenvolver esse tipo de atividade com as crianças, com os adolescentes, né? E para os pais é muito importante que um período do seu dia seja destinado aos seus filhos. Não só pelo aspecto físico, pela condição física dele, mas é muito importante pelo aspecto emocional, pelo valor de família. Ele saber que mesmo neste momento difícil, tem alguém que é por ele. Nós falamos no programa anterior sobre a rotina, a importância da rotina dentro do aspecto emocional em momentos de quarentena, né? E dentro do que foi dito, foi falado a questão do estudo, de ter essa rotina do estudo, ter a rotina das brincadeiras, e importante dentro dessa rotina, até mesmo para aliviar o estresse e a ansiedade, que é um fator gerador neste momento de confinamento, seria importante introduzir a atividade física. A atividade física, só complementando o que você acabou de dizer, de ter esse tempo, ter esse momento para as crianças e para os adolescentes, pets. Quem tem pets em casa é muito importante, porque ele também precisa queimar energia. E ele você tem uma grande troca com o pet. Então brinque com o pet, né? Desenvolvam atividades lúdicas, dance. Hoje nós temos programas de dança pelas redes sociais, seja ela Facebook, o Instagram, né? O YouTube é uma grande live que está acontecendo todos os dias, praticamente, com famosos, né? Dançar, fazer aquele aspecto social que é muito importante para este momento. Ligar para o vovô e a vovó que estão lá do outro lado do vídeo. Justamente. Introduzir, você acha que é interessante introduzir esse momento até virtual para esses momentos de mexer o esqueleto, de atividade, de queima de energia? E eu vou falar para você que hoje, pelo espaço limitado, a dança é uma das principais ferramentas contra a ociosidade dentro deste momento de quarentena, né? Então, a dança, liga lá o seu celular, numa videoconferência com o vovô, com a vovó, faça eles dançarem juntos, ligue, coloca lá a videoaula de dança, dance com o vovô, dance com a vovó, com o titio, com um amigo seu hoje, que a saudade é grande, né? Nós que somos pessoas sinestésicas, que nós temos a facilidade do contato, do movimento, do querer estar próximo. Então hoje nós temos que ter esses meios de comunicações a nosso favor, né? E de uma forma positiva. Você chegou a comentar das liberações hormonais que nós liberamos conforme algumas atividades que nós fazemos, né? Eu estudei na minha área, você estudou na sua. Você consegue explicar um pouquinho sobre essa liberação química que traz prazer para nós em momentos de atividades, principalmente? A atividade física, ela aumenta a nossa frequência respiratória, a nossa frequência cardíaca, os músculos em contração, expansão e relaxamento. Tudo isso junto gera uma enormidade de movimentos químicos dentro do nosso organismo. Nós funcionamos à base de movimentos químicos, né? Ou tirando ou colocando dentro do nosso organismo. Gastar a energia libera uma série de reações químicas e hormonais. E isso causa sensações
diferentes, né? Nós temos sempre, antes de qualquer tipo de atividade física, nós temos a resistência, né? Muitas vezes, falta de vontade? A falta de vontade, muitas vezes a preguiça. E a preguiça, gente, não é preguiça ruim. Nós que trabalhamos todos os dias da semana de forma intensa, quando você fala assim, eu tenho um momento, eu quero ficar no sofá. É um momento de preguiça, de ligar a televisão, de assistir um filme, uma série. Mas não é uma preguiça ruim. É um momento que você precisa para você, sabe? De recuperação. Só que, se nós tirarmos um momento desse para realizar uma atividade física, nós vamos quebrar barreiras, nós vamos ultrapassar, deixar de fazer, deixar aquilo que era dificultoso acontecer. Se nós realizarmos, vencermos esses momentos de preguiça, que não é ruim, nós transformamos aquilo em hábito. Se nós realizarmos com frequência, se transforma em hábito. E o hábito, ele é benéfico para o nosso dia a dia, porque você vai fazer sem esforço. Então, quebrar essa primeira barreira. E quando você quebra essa primeira barreira, aquele burburinho químico de sensações, de hormônios... Que é o que nós estamos falando, sobre as liberações. Sim, ele vai causar em você sensações de alegria, de prazer, a satisfação, a motivação, a autoestima. Você reduz o seu aspecto de ansiosidade, você começa a ter domínio sobre as suas situações do dia a dia, porque você concorda que você parado no sofá, assistindo alguma coisa, mesmo que a sua cabeça esteja ali visualizando e entendendo o que está passando, mas o seu cérebro, ele é um turbilhão, ele não para. Então, ao mesmo tempo, você está pensando em outras coisas que podem ser negativas para o seu dia a dia. Sim, sim. São esses aspectos que a atividade física, ela vai te liberar, ela vai te fazer com que, por algum momento, você esqueça, você tenha momentos de satisfação. Você não vai ficar pensando somente nessa enxurrada de informações ruins ou fake news que estão chegando até nós, sim, né? Ou realmente informações verdadeiras. Então... Que mexem com o nosso sentimento. E isso vai fazer com que esses aspectos, tanto de ansiedade quanto de depressão, diminua. Alex, falando em aspecto da atividade física, qual é o cuidado que nós temos que ter em relação às atividades físicas? Qual o limite? Qual o tempo? O que a criança pequena de 1 ano e meio a 5 anos podem fazer, a de 5 para 10, a de 10 para 15, o adolescente e os idosos também? Como que a gente consegue, dentro deste momento que o acesso a um profissional realmente fica mais difícil, porque tudo fica muito mais visual do que individual? O que você orienta nesse aspecto de cuidado? Nós estávamos falando antes sobre as diferentes faixas etárias, né? E lógico, a nossa maior preocupação realmente são com os pequenos, porque eles demandam muita atenção. Então, toda atividade física nessa idade pequena, da primeira infância até a adolescência, é muito interessante que o responsável se faça presente. Até para dar suporte para algum tipo de atividade. Atividade, como nós estamos falando aqui, não é atividade física ou o esporte. Nós estamos falando da coisa mais simples, o brincar. Toda brincadeira deve ser acompanhada e seguida por um responsável, por alguém que vai impor limites. Né? É muito mais uma coisa lúdica, de gasto de energia, até para ajudar nesse momento de ociosidade e de preocupação e de falta de interação, do que o exercício, aquela questão correta ou não da prática da atividade física. Justamente isso. Para a criança, né, não existe o certo ou o errado. Não é o esporte que tem aquelas regras que são inflexíveis, que tem que ser seguidas. A criança é um lúdico, é o brincar. E essa é a maior necessidade nesse momento deles, para eles se sentirem acolhidos. Ele falar assim, eu estou dentro da minha casa e eu tenho uma família, eu tenho alguém que é por mim. Esse alguém pode ser o pai, a mãe, os dois juntos, o vô, a avó, o tio. Então é muito importante ele se sentir acolhido nesse momento e ter o brincar.
E o adolescente? Eu atendo muitos adolescentes no consultório, e os adolescentes, eles têm realmente uma característica mais específica. Isso. Muito mais tecnológico, muito mais individualista. A troca de energia é muito mais em grupo do que no individual. Como que a gente consegue orientar esses adolescentes na prática da atividade física em momentos de quarentena? Olha, aí é um campo muito mais complexo de se atuar, né? Se atuar quando a gente diz para esse momento, né? De confinamento, de quarentena, onde tudo nós temos limitações. Agradar o adolescente, o jovem, até o adulto, é muito mais complexo. Então, o que eu vou orientá-los? Façam uso da tecnologia, utilizem a tecnologia, Tracem as redes sociais. Hoje, o que mais temos visto nas redes sociais são os desafios, não é? Um desafio saudável é sempre bem-vindo. Tracem esse desafio, puxem esse desafio para os seus amigos. Façam um grupo de amigos que estão com o mesmo pensamento de querer ter uma atividade física, ter um envolvimento de perda de calorias. Procura uma embaixadinha. Os meninos nesse aspecto, né, do esporte, futebol, desafios com bola. Você falou da embaixadinha, está relacionado ao futebol, mas pode ser com bola para bola de basquete, pode ser simplesmente abdominais e flexões. Ah, sim, né? Legal. E as meninas? As meninas, a dança. Né? A dança, como nós falamos lá no começo, ela é muito importante. As meninas também se envolvem no aspecto de séries de abdominais, né? Lembrando, maquiagem. Eu falo muito para as minhas pacientes que estão confinadas, que estão tendo aulas IAD. Eu falo, acorda, toma um café, se arruma, tira o pijama, faça uma maquiagem, porque elas gostam de maquiagem, elas são vaidosas, né? E você percebeu que agora nós estamos indo para um outro campo fora da atividade física, mas vai te causar o mesmo bem. O bem da satisfação. A satisfação. Né? E de enfrentamento do isolamento. Isso. Só que outra coisa que acontece, Daniela, é o seguinte: muitos jovens e adultos que não praticam atividade física e que muitos resolverão entrar nesse mundo agora devido à falta do que fazer realmente. Muitas vezes nós temos tempo ocioso e você é ativo, você não quer ficar parado, mas essa atividade foi te promovida pelo seu dia a dia de trabalho, seu dia a dia escolar, não pelo seu dia a dia de uma atividade física. Aí o que acontece? Você vai e começa a fazer uma atividade que você encontrou lá no seu canal de informação das redes sociais. Aí você vai começar a desenvolver aquilo e aquilo não está adequado ao seu equilíbrio do dia a dia. Você nunca fez nada e quer começar a fazer alguma coisa de alta intensidade. Você não vai ter ganho, você vai ter prejuízo. Porque cada organismo, ele é individual. Quem não praticou, quem não tem o costume da prática esportiva, comece com algo leve. Procure, se adeque, se aquilo está fazendo bem para você, se você termina a atividade e se sente bem, se sente feliz, aquilo te fez bem, te promoveu todo o benefício que a atividade física tinha que te oferecer. Se você saiu muito exausto, cansado, dolorido, então você está fazendo errado. Por isso, a importância de um profissional da educação física, um educador físico, te orientando. Isso é muito importante. E já nós vamos falar ainda sobre os idosos, né? Nós não chegamos eu lá. gostaria de falar, iniciando no aspecto emocional, porque eu percebo que a fragilidade dos idosos é bem alta, né? Até pelo momento. Normalmente os idosos, às vezes, eles são mais sensíveis, eles precisam de atenção, eles querem visita da família em casa, eles querem aquele almoço cheio de netos e filhos e noras. A gente sabe, a gente vivencia isso. E eu percebo que eles são mais fragilizados nessa situação do confinamento. Pensando nas questões emocionais, eu acredito que manter alguns aspectos de atividade neste momento seria o ideal. O que a gente poderia pensar para substituir algumas coisas
para que exista uma atividade dentro de casa. Mergulhar aí nas questões da culinária, pensar em ver um filme, resgatar algumas coisas antigas, aqueles filmes mais antigos para relembrar algumas coisas boas, e pensando na atividade física, o que também pode contribuir dentro do que eu já falei. Então, eu acredito que eles são os maiores atingidos dentro disso tudo. Porque eles vêm de uma geração onde a tecnologia para eles não é tão importante. O importante para eles é o contato, é a família. Hoje, nessa idade onde eles já se encontram, tem os netos, né? E tecnologia não satisfaz eles como satisfaz os jovens. Então eles precisam desse contato, e ainda mais a cabeça deles, eu acredito que vai além, porque eles não se preocupam somente com eles, eles se preocupam com os filhos deles, que hoje estão no mercado de trabalho. Então a preocupação com o emprego, a preocupação com a economia, né, com a saúde, então tudo isso acaba levando eles para outros caminhos. Então cabe também a nós, mesmo que não estejamos juntos deles, mas uma ligação é muito importante. Hoje a facilidade da videoconferência é muito importante, né? E aí, o que nós poderíamos indicar a eles? Muito trabalho de alongamento, muito trabalho de respiração. Isso facilita demais o dia a dia, coloca eles em atividade. O aspecto emocional, saber que está afastado, mas que existe a proximidade emocional através da ligação, né? Eles estão vendo uma palavra de carinho, uma ligação, isso é muito importante para eles. E a atividade do dia a dia, né? Como você disse, se entreter na culinária, né? É uma atividade física? Não é atividade física, mas te promove o mesmo prazer? Se promove. Fazer isso, resgatar as coisas antigas, né? Resgatar as coisas antigas, tirar a ociosidade. Que faz a nossa mente trabalhar para o mal, né? Aqueles pensamentos que, quando estamos parados, pensamos. Né? E vem pensamentos de tudo que é situações, de tudo que gera várias emoções. Então vamos pensar em trazer aspectos de emoções positivas. Concluindo essa parte, né, dos nossos idosos, devemos manter o máximo de equilíbrio e manter o máximo da normalidade neste momento totalmente anormal. Verdade. E isso tem que ser feito para eles. Temos que cuidar, desde o menor até o maior. Todos nós somos importantes. E este momento nos coloca a ser cuidadores uns dos outros. E agora, Daniela, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você, com todo o seu conhecimento no aspecto emocional, de lidar com emoções e saber da importância de buscar novos conhecimentos, você acha que após esse momento louco que nós estamos vivendo, será que o nosso mundo, depois deste momento, vai ser o mesmo? Então, vamos pensar no lado emocional, né? Nós, seres humanos, nós nos adaptamos a muitas coisas. Incrivelmente, o início é muito difícil, mas nós vamos nos moldando. Assim diz a literatura, né, em relação ao ser humano. Então, eu acredito, minha opinião pessoal, que o mundo não será mais o mesmo, que nós não seremos mais o mesmo, né? Aí vamos falar da resiliência. A gente vai conseguir tirar de todas essas situações coisas positivas. A gente vai começar a dar valor em coisas que nós até dávamos valor, mas a potencialidade do valor que vamos dar, principalmente de família, de estar junto, de amigos, de estar junto, de celebrar a vida como nós gostamos de fazer, eu acho que essa potência vai ser muito maior do que já era. Você acredita que vai ser potencializado os valores, potencializado, né? Os valores, principalmente os valores sociais, né? E entrando no aspecto mais econômico, também eu acredito que hoje, com tudo que nós estamos vivendo, o nosso pensamento em relação à economia, a poupar, a investir, também vai mudar.
Você acredita então que está sendo um momento de desconstrução e reconstrução para que se reconstrua? Então você acredita que nós seremos melhores? Com certeza, Nós seremos melhores e vamos buscar a ser melhor. Porque isso é um processo de evolução, né? Não é que quando tudo passar, eu serei melhor. Não, eu vou buscar a cada dia ser melhor. Traçando estratégias novas, movimentos novos e acreditando que será melhor. Você também acredita nisso? Eu acredito em cada palavra que você disse. Ok. Bom, estamos finalizando o nosso encontro. Mara Cedro, agradeço essa oportunidade de estar no seu programa Quality by Mara Cedro, na TV Aberta São Paulo. É um prazer, muito obrigada. Espero ter contribuído aí para a população neste momento com os nossos conhecimentos. É justo. Eu agradeço também. Vamos nos cuidar, vamos cuidar dos nossos pequenos e dos nossos idosos. E eu gostaria de lançar um desafio. Se esse bate-papo, se esse aspecto, tudo que foi comentado aqui, foi importante para você, assim como nós falamos tanto das redes sociais, eu vou lançar um desafio. Pega o link, que eu acredito que esteja no YouTube, Sim. E envia para outras 2 pessoas, para elas fazerem parte também deste movimento, deste cuidado. Cuidar tanto do nosso aspecto físico, quanto do nosso aspecto emocional. Obrigada, gente. Um beijo. Até!